Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria da Top Show, blog Santo Nome, você pai, mãe, curioso, educação, aluno, aluna, sejam todos bem-vindos, tá? Obrigado você que me acompanha de longa data, pessoas que nos acompanham desde a época do Orkut, do Yahoo Grupos, Yahoo Resposta, obrigado, você que resiste pelo bom e velho e-mail. Deixa eu mandar aqui um grande alô, um beijão pra minha amada Elisângela, um beijão pro meu amado filho, mano, papai te manda de montão. Hoje é dia 17 de setembro de 2023, no meu relógio são exatamente meio-dia e 17 minutos em ponto. Eu falo aqui da cidade americana, que pertence à região metropolitana de Campinas e interior do estado de São Paulo. Estou filmando meu próprio blog, vou falar sobre um assunto aqui que muitas pessoas estão me perguntando e tenta aqui trazer esse assunto à baila, né? Eu só vou comentar sobre o assunto, não vou falar nada além disso. Então muitas pessoas me perguntando, né? Golpe, o que é golpe de Estado, João Maria, né? A gente tá ouvindo aí um zum para aqui, que golpe de Estado é isso, que golpe de Estado é aquilo. E a gente vai tentar falar um pouquinho sobre esse assunto aí, tá bom? Você que acompanha a gente, obrigado. Se você gostar, dá um like. Se você não gostar, dá um dislike, tá certo? Fica tranquilo, comenta aí, compartilha, tá bom? E nós temos um canal no Telegram do blog do João Maria Andarilho do Top. É canal agora, era um grupo, eu transformei num canal, eu acho que vai te atender melhor, tá bom? Então, dito isso aí, vamos aqui a essa questão do golpe de Estado. Aqui nós temos aqui uma questão aqui que nós pegamos no Wikipedia, aqui está a foto aqui de tanque, né, na rua, tal. E vamos ver as características que são elencadas pelo Wikipedia sobre golpe de Estado. Vamos ver um pouco isso aí, vamos ver. Outros aspectos comuns que acompanham, antecedendo ou sucedendo um golpe de Estado são: suspensão do poder legislativo, com o fechamento do Congresso ou Parlamento, prisão ou exílio de oposicionistas e membros do governo deposto, intenso apoio de determinados setores da sociedade civil, instauração de regime de exceção com suspensão de direitos civis, cancelamento de eleições e decretação de estado de sítio, estado de emergência ou lei marcial, instituição de novos meios jurídicos, decretos ou atos institucionais, nova Constituição para legalizar e legitimar o novo poder constituído. Nem todo processo de deposição de um governo ou regime é necessariamente um golpe de Estado. Há, por exemplo, os referendos de revogação de um mandato, recall em inglês, e as votações parlamentares de impedimento de um governante, o impeachment, previstas constitucionalmente em vários países. John Kennedy Galbraith, em seu livro A Era da Incerteza, estabelece 3 condições essenciais para um golpe de Estado ser bem sucedido. Olha só, vamos ver o que John Kennedy diz aqui. A ação tem que ser do tipo pontapé em porta podre. Ou seja, o governo a ser derrubado já tem que estar bem decadente e impopular. É preciso existir um líder determinado, resoluto, capaz de levantar as massas populares. É preciso ter uma massa popular destemida, disposta a morrer pelo líder. Amigo, minha amiga, aqui segundo o Wikipedia e segundo John Kennedy aqui, o golpe de Estado ele precisa desses elementos para se configurar um golpe de Estado. Tem que ter carro, tem que ter armas, né? E a gente observa aqui no Brasil, nesse ano de 2023, no dia 8 de janeiro de 2023, muitos meios televisivos aí, jornalistas, falam que houve um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, e a gente vê por esses elementos que nós enunciamos aqui, que isso não se confirma, não se sustenta. Eu só estou lendo aqui o Wikipedia, tá? E comentando em cima. Usando o direito de liberdade de expressão, né? Que é garantido pela Constituição, inciso 5º. O inciso 5º da Constituição garante isso a todo cidadão brasileiro e também às pessoas que moram no Brasil, residem no Brasil, são estrangeiros, mas também é garantido a esses estrangeiros a liberdade de expressão. Beleza ou não? Então, eu quero que você pense, meu amigo e minha amiga, sobre o que é um crime, né?
Então, um crime é um ato que você faz que vai violar alguma coisa. E esse crime tem certas características, tem certos níveis de crime. Tá certo? Tem vários níveis de crime, beleza ou não? Então, eu te pergunto aí do outro lado. Quando nós assistimos Investigação Discovery, eu sempre estou citando Investigação Discovery, não estou ganhando nada do Investigação Discovery, né? Eu gosto muito, né? Aqui em casa, o pessoal também gosta muito do Investigação Discovery. Então, no Investigação Discovery, a gente vê que um crime, o que ele precisa? Ele precisa da tipificação, né? E essa tipificação, o que se entende aí? É o seguinte: em um conceito analítico, fato típico é o primeiro substrato do crime, ou seja, o primeiro requisito ou elemento do crime. No conceito material, fato típico é um fato humano indesejado, norteado pelo princípio da intervenção mínima consciente numa conduta produtora de um resultado e que se ajusta formal e materialmente ao direito penal. É o fato humano descrito abstratamente na lei como infração a uma norma penal. São elementos do fato típico a conduta, o resultado, o nexo causal. O que é o nexo causal? Essa palavra é interessante. A relação causal de causa. Alguém está tentando cometer um crime. Qual foi o resultado dessa tentativa? Deu certo ou não deu certo? Meio certo, meio... Enfim, é isso. Isso aí caracteriza a tipicidade. Na falta de qualquer desses elementos, o fato passa a ser atípico. E por conseguinte não há crime. Por exemplo, eu cheguei em casa atolemado. O José chegou em casa atolemado. O José tá lá com uma cajibrina na fuça. Ele chega com uma pena de pavão. Ele chega na esposa dele: ó, mulher, eu vou te matar com essa pena de pavão. Eu vou jogar essa pena de pavão em você, mulher. Eu vou te matar com essa pena de pavão. Aí a mulher vai olhar pra ele e você que lida com o direito aí, vê o nexo que tem entre a pena de pavão e o resultado concreto. Será que a pena de pavão, ao atingir a esposa de José, vai caracterizar e vai consumar a morte da Maria? Pensa aí você, minha amiguinha do outro lado aí, as crianças que acompanham a gente aí, pensa aí, que tá com as mamães que querem ser professoras aí, pensa aí. João Maria, eu acho que não vai, a pena não vai matar a Maria, não. Então, qual que é o nexo entre a ação de José, a pena e a Maria? Não resultou em quê? Na morte da Maria. Então, o que significa isso? Na falta de qualquer desses elementos, o fato passa a ser atípico e, por conseguinte, não há crime. Isso aqui, esse artigo eu peguei no curso intensivo 1 da rede de ensino LFG, professor Rogério Sanches, no JUS Brasil. Tem o JUS Navegante que eu estou sempre dando uma olhada, tem o JUS Brasil aí, né? Então, é isso. Então não vai conseguir. Então você pega aí, ó, uma pena de pavão, um papel, né? Qual que é a relação? Não vai configurar como tentativa de homicídio. Por quê? Porque o objeto em si, a questão material, não tem ligação para concretizar naquilo. Então eu te pergunto, você do outro lado, o que houve no Brasil foi um golpe de Estado? Ou a tentativa? Né? Agora, por exemplo, se José ele tem uma arma, ele aponta para Maria essa arma e fala que vai matar Maria, se a arma falhar, a arma tem capacidade de tirar a vida de Maria? Tem. Ela falhou, mas aí caracteriza-se por uma tentativa mesmo. Aí é uma tentativa, aí não tem jeito, José. Aí vai ter que ser caracterizado como tal. Então o direito é bonito, o direito é lindo, né? E a gente vê que no papel é muito... como vamos dizer assim... Deixa eu tirar as propagandas que tá chegando aqui, né? Enfim, do grupo, né? Mas enfim, o que acontece?
né? Cada um tem o direito. Então, nós vemos no Brasil que a gente tenta entender o que está acontecendo, e muitos aí que acompanham a gente, ou pessoa que está visitando a gente por hoje aí, dá um like ou dá um dislike, é tudo com você. Deixa eu tirar essa propaganda de novo. Outra propaganda, hein? Meu Deus, hein? Mas enfim. Então, o que acontece? As ações do dia 8 de janeiro concretizaram-se para a tomada de poder daqueles mesmos que estavam ali em Brasília? Não! A pessoa, por sentar na cadeira presidencial, virou presidente? Não! O Congresso foi fechado? Não! Então, a gente vê que no Brasil tem dois pesos, duas medidas, né? E a gente vê, vou citar aqui Raimundo Fauro, no seu livro Os Donos do Poder, que ele vai estabelecer aí a origem do patronato brasileiro, a origem do poder do Brasil aqui, desde de Portugal até aqui Brasil. Essa trama, essa teia, né? Estamento, quer dizer, esse estamento burocrático, sanguinário e assassino que eu tanto falo, é um esteio. O esteio, o que é o esteio? Sabe o tecido? Pega um tecido aí, meu amigo, minha amiga, olha bem pertinho dele, ó. Você vai ver que tem uma trama. Ô meu, e tem mesmo, tem uma linha que vai e tem uma linha que vem. Tem uma linha que vai e tem uma linha que vem. Tá certo ou não? E vai fazer o tecido. Então, esse estamento burocrático significa que você tem uma posição social e que vai ser determinada por certos fatores. E o Brasil tem uma peculiaridade. Muitas pessoas descobrem que se eu for engajado num sindicato, eu posso subir. Se eu tiver na política ali, eu posso subir. Se eu tiver com aquela pessoa ali, eu posso subir. São os aproveitadores, né? Então no Brasil acontece muito isso. Pessoas que percebem que se eu for fazer mestrado e falar desse tema aqui, eu vou ter mais facilidade. Então vou fazer isso. Se eu for falar desse outro tema aqui, eu não vou ter essa facilidade. Entende o que eu quero falar para você? Então existe a realidade. Então, meu amigo e minha amiga, nós verificamos, por exemplo, Getúlio Vargas, né? Ele deu um golpe de Estado no Brasil, com o apoio dos militares, né? Da época ali, né? E no Brasil atual, a gente não vê essa característica. Tá certo ou não? Você pode discordar, faz parte do processo. Mas, como nós demos um exemplo aí, eu pegar aqui, ó, a espuminha desse microfone que eu estou falando agora. Agora nós estamos tentando melhorar os nossos serviços aqui, estamos com o microfone para tentar melhorar nosso serviço aqui de áudio para chegar até você. Se eu pegar essa espuminha e tentar matar uma pessoa com essa espuminha, vai dar certo? Não vai. O meio utilizado não vai concretizar na morte de alguém. Tá certo? E a tentativa de golpe os meios utilizados não levaram à concretização de um fato. Um bando de gente que tinha lá foi desmobilizada por um punhado de policiais. Então, como que esse pessoal ia dar um golpe? Com uma bíblia na mão, tinha lá o cara que tá vendendo picolé, pô. Como que o cara vendendo picolé? Ele tava querendo vender picolé, mas tava no meio do bololô lá, você tá preso. Entende? Então, outra questão que fica para você pensar na sua casa é o seguinte: para que uma pessoa ela fique detida, tem que, no processo, no direito brasileiro, tem uma regra, né? Então, se ela preencher certos requisitos, ela pode ficar detida. Se ela não preencher certos requisitos, ela não vai ficar detida. O inquérito, ele tem um prazo. Passou aquele prazo, você pode prorrogar ou pode cancelar o inquérito, vou dizer assim. Entende? E o que nós estamos observando nesse país Brasil tem muitas lacunas. E essas lacunas, quando você toca nessas lacunas, você toca em pontos perigosos. Entende? Você toca em pontos perigosos que você não pode tocar naquele ponto. E
tudo que vem acontecendo nesse país aqui levam a pessoa a, ó João, é o seguinte, o que vem acontecendo significa que é um cala-boca em todo mundo aí, ó. Se você falar sobre esse assunto, se você tocar nesse assunto, se você falar sobre questões tal, né? Ontem eu fui jogar o lixo lá embaixo, né? E eu passei pro meu vizinho, o seu José, né? Tava lá no carro, começou a conversar, a gente tava falando sobre essas questões, né? Enfim, né? Mas é complicado, né? Depois eu fui pro mercado, ô seu José, vamos mudar de assunto que vai que alguém tá gravando a gente aí e fala que a gente tá conspirando, né? Enfim. Então você, quando você perde a sua liberdade de expressão, é uma coisa preocupante, né? Quando você fica com medo de falar certas questões, é preocupante, né? É isso que, né? E a gente não pode ter medo das pessoas. Às vezes a pessoa tem medo de falar com as outras, né? Ô José, você pode fazer esse favor pra mim? As pessoas têm medo, né? De chegar. Por quê? Porque a pessoa é meio assim e tal, né? Então, a gente não pode ter medo, né? Mas o que está imperando no Brasil é esse medo, esse receio. Que é justo a gente ver isso acontecer. É isso aí, meu amigo, minha amiga. Nós tentamos falar um pouquinho aqui sobre golpe de Estado. Não sei se conseguimos passar alguma coisa, né? Mas enfim, tentamos aqui falar sobre essa situação aí, tá certo? Duvide de tudo, depois duvida do vídeo de hoje, porque amanhã pode ser bem tarde, viu? Até mais, tchau.